Os saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato, em mais uma exposição bíblica, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Estamos avançando aí no livro dos Reis e já chegamos no capítulo 19. Terminamos o capítulo 18 com um grande desafio entre o profeta Elias e os profetas de Baal. A vitória de Elias, a frustração dos profetas de Baal, o povo viu o agir de Deus. Então foi assim que nós terminamos o capítulo 18. Voltando um pouco para contextualizar quem era o suposto Deus Baal, vem de muito longe, muito antigo. Era o principal Deus dos cananeus, responsável, segundo a imaginação humana deles, pela chuva, tempestade, fertilidade. Em outras nações ele tinha outras atribuições, obras de Deus, feitos de Deus, que era atribuído a Baal. Israel já tinha. Nós não falamos isso na exposição passada, mas Israel já tinha sofrido uma derrota lá atrás por causa de Baal. Mas o ser humano esquece, né? Esquece, enfim. Esquece até do seu próprio Deus. Então eles, na derrota lá atrás, foi em número 25, quando eles estavam em Sitim. Aí você vê como era o procedimento da adoração a Baal. Interessante a gente analisar esse texto de Números 25, porque traz adoração, o que envolve o produto da adoração a Baal. Olha só, enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual. Então, enfim, tudo que envolve sexo, Baal. Falamos na exposição passada que ele se modernizou, hoje cabe no bolso. Hoje a pornografia, principalmente infantil, está tomando conta do mundo. Quando se está assistindo ou se alimentando de uma pornografia, é Baal. Está adorando a Baal. Está por trás disso, sempre esteve. A imaginação do homem cria um objeto de gesso, de ouro, de prata, enfim. E o adversário se apodera daquilo ali. Não foi diferente com Baal. Imoralidade sexual com as mulheres moabitas. Eita. Imagina aí o jovem, o varão, está lá na pornografia, se comendo com os olhos, porque o homem come com os olhos, se satisfaz com os olhos, comendo uma prostituta. Aquelas mulheres de baixo nível, que desce um nível que eu vou te contar. Isso provoca a ira de Deus, como sempre provocou. Vamos ver lá na frente o que vai acontecer no Reino do Sul. Já vou contextualizar aqui. Que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante seus deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal-Peor e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E nesse contexto morre 24 mil por causa dessa adoração. Que entrou numa festinha. Baal é festa. Festa é onde o adversário aproveita, onde as emoções estão no comando, as delícias, os deleites, os prazeres, festa. Por isso que nós procuramos fugir de festa. É onde a atuação do maligno. Aí causou essa desgraça aqui e chega esse confronto com o profeta Elias. Mas Acabe e Jezabel, eles fazem eles se aparentam
Eles viram parente do rei Josafá. Quando viram, e por que eles viram parente? Josafá comete o erro de dar o seu filho para se casar com a filha de Acabe e Jezabel. Aí, o que acontece? A filha de Acabe e Jezabel levou Baal lá para o reino do sul. E isso vai causar a decadência. Um reino que vinha com reis bons, Asa, reis que temiam o Senhor, mas daqui para frente vai ter uma decadência. Baal vai ser introduzido no reino do sul. E até eles irem para o cativeiro. Depois entra Ezequias, o rei Ezequias, teme o Senhor, entra outro que teme o Senhor, mas Baal continua lá. Não entrou, foi levado pela filha de Jezabel e eles não conseguem mais tirar. Segundo as Crônicas, capítulo 21, 12 e 13. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia assim: diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado, você não tem andado no caminho de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis que levou Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria como a família de Acabe. Ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Então esse homem certamente foi induzido pela filha de Acabe, assassinou todos os seus irmãos e levaram Baal para lá. E a Bíblia diz que Deus feriu esse rei com uma ferida que as suas entranhas lhe saíram, as tripas saíram, uma ferida terrível. A adoração a Baal continua até hoje. Pornografia, enfim, a pornografia é uma prostituta que muitos servos de Deus têm se deitado com ela. Por falta de vigilância, falta de oração, jejum, vida no altar. E as pessoas também ainda continuam comendo do sacrifício. Lembra que em Números 25, Deus reclamou que eles comiam comida sacrificada a Baal. Comida sacrificada, não, oferecida a Baal. Continua. As pessoas continuam comendo, continuam cocheando entre dois pensamentos. Acham que não conseguem viver sem. Quando o evangelho de Jesus Cristo é renúncia, negue-se, pois, a si mesmo. O apóstolo Paulo diz que ele lutava contra o velho homem. Mortificai a vossa carne. O evangelho é de renúncia. É da briga, que o apóstolo Paulo também diz em Efésios 6. Tomai toda a armadura de Deus. Brigar. Porque as pessoas continuam comendo, alimentando a carne com novelas, filmes, séries. Que as pessoas que saem de lá dizem que pessoas são sacrificadas. Baal também recebia sacrifício humano. Lembra lá no altar que eles se cortaram? Aquele altar ficou imundo, todo ensanguentado. Em Jeremias, se não me falha a memória, 19, Deus fala: vocês sacrificaram o filho de vocês a Baal, coisa que eu nunca pedi. Então, quantas crianças, quantas pessoas são sacrificadas aos demônios para o suposto sucesso dessas novelas, desses filmes, dessas séries? Que o maligno está por trás disso. E o povo de Deus se alimentando a carne. Nós gostamos disso, a nossa natureza é terrena, pecaminosa, e nós gostamos dessas coisas. Nosso cérebro, ele busca por prazer e satisfação. Feliz é aquele, Salmo 1, que tem um prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Come de Deus, da palavra de Deus. Mas, aí, vamos sacrificar esses filmes, séries, novelas,
Pessoas são sacrificadas aos demônios, ao maligno. E Deus está falando para você: arrependei-vos e convertei-vos. Se converter é mudar de direção. Talvez você já se convenceu que não consegue viver sem isso. Consegue. Parte para a oração. Senhor, me ajuda, me liberta. Tem gente que já perdeu a liberdade até de dormir por causa de séries. Maligna. Estejais, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O apóstolo Paulo diz. Cadê a sua liberdade? Está dormindo de noite? Então tá bom, não está? Então tá ruim. Precisa se arrepender, se converter, partir para oração, jejum, para voltar à liberdade. Por quê? O que você não domina vai te dominar, diz um ditado. E tem muita gente dominado, drogado. A Bíblia diz várias vezes: estejais sóbrio. Estejais sóbrio. Embriaguez não é só a cachaça, não é só o álcool. Tem pessoas embriagadas das novelas, filmes, séries, embriagadas na pornografia, só se distanciando de Deus. E o juízo vem. O juízo vem. Temer a Deus, se afastar do mal. Isso é o mal. O malzinho. É inofensivo, tem nada a ver. É o que dizem hoje. Tem nada a ver. Tem nada a ver? Você não está vendo só ruína, não? Só decadência moral, espiritual por causa dessa pornografia? Já viu a motivação que te leva a uma série? A um filme? A uma novela? Carnalidade pura. É. Mortificai a vossa carne. Fazei morrer o velho homem. Se quiser me seguir, Jesus disse, negue-se, pois, a si mesmo. É uma vida de renúncia. O Senhor disse, Jesus disse, que agrada a vocês, não me agrada. Que agrada o homem, não agrada Deus. Que agrada a nossa carne, não agrada ao Senhor, nosso Deus. Aí, como eu disse, o Baal de hoje cabe no bolso. Pode acessar ele de qualquer lugar. Moderno. Eita. Escuta, Baal, pornografia. Sensualidade. Danças. As danças hoje estão infiltradas nas igrejas. A sensualidade. Aí dizem, você está dançando para Jesus. E mulherada, cai dentro. Está dançando para Baal. Está dançando para Baal. Jesus disse, virá o tempo, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não existe adoração em espírito se tiver uma atração para os nossos olhos. Não existe. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se tem uma atração, já não é mais em espírito, é na carne. É radical, pastor radical, muitos chamam, né? Radical nada, é verdade. Deixa eu falar a verdade que muitos se acovardaram, são omissos em falar a verdade. Estou falando porque eu procuro viver também. Se eu tivesse embriagado de filmes, séries, novela, danças, é bom para os meus olhos, para os nossos olhos, humanamente falando. Ver uma dança é uma boa atração. Volta e meia vai aparecer as curvas, aquelas curvas do corpo das nossas irmãs. Uma bela atração. Mas não é Baal. Baal está entrando nas igrejas através das danças, das festas. Cuidado com as festas, pastor, colega. Cuidado com as festinhas. Cuidado para não levar Baal para dentro da sua igreja. Porque se nós não cumprirmos o maior mandamento, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas,
Deus é santo, ele não se divide com Baal e nem com ninguém. Os deuses são prostitutos, tanto faz ele e outro. Deus não, Deus é santo. Ele santo quer dizer separado, é exclusivo. Ou é eu, ou é eu. Não pode ficar em cima do muro. Não, tem que abandonar Baal e servir só ao Senhor. Só ao Senhor. Não é difícil, não é impossível. Ou melhor, é difícil. Renunciar, negar a carne, é difícil. Vencer as tentações. Que evangelho é esse que você está vivendo? Sem tentação. O que é tentação para você? Se você está mergulhado nessa lama, precisamos vencer. O reino de Deus é tomado à força. Precisamos nos esforçar e Deus nos ajuda. O Espírito Santo está lutando dia e noite para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Nessa exposição estou denunciando o pecado. São criações do maligno. São criações, milhares de criadores usados, oprimidos, para nos afastar de Deus. Isaías 42:6. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a minha glória a ninguém. E não partirei o meu louvor com os ídolos esculpidos. Não dá, não reparte. Não. Deus não se divide com ninguém. Então, diz a Bíblia, quem é sujo, suje-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é separado, vai se separando mais. Quem está sujo, vai caminhando para a lama, se lameando mais. É assim que é. A Bíblia tem umas expressões assim. E a Bíblia diz isso. Mas é o crente. Jesus salva, liberta, limpa. E ele faz como a porca. Que se você lavar ela, ela volta para a lama. Então essas coisas, essa adoração do Baal, é lama. É uma lama, aí vai dizer, é uma lama terapêutica. Bom para a carne, alimenta a carne. Então vai. Suje-se mais. Suje-se mais. Então, amados, caminhando para o capítulo 19, foi provado para Acabe, para todos, que só o Senhor é Deus. Acabe viu, o povo viu o poder, a manifestação de Deus. O último milagre, o último feito de Deus ali, foi o profeta correr perante, ou seja, na frente dos carros de Acabe. Certamente 2 cavalos puxando o carro, que era uma carroça, hoje a gente chama de charrete, mas era um negócio preparado para guerra. E Elias corre mais do que os cavalos. Com isso, ele recebeu uma graça de Deus. Isso é demais. Uma coisa, feito maravilhoso. Então iniciamos o capítulo 19. Imagina Acabe agora indo para casa, depois de tudo que ele viu, chegar em casa, banir a Jezabel do reino, ou mandar matá-la. Mas matar? Matar. Na frente você vai ver. A rainha que foi morta, porque era um mal que tinha que ser estipado, tinha que ser extinto do reino. Mas vamos ficar com banir. Banir a Jezabel do reino. Ele viu que o Senhor é Deus. Aí Acabe está indo para casa. Mas não. É um homem frouxo, covarde. Ele vai indo para casa, o pensamento dele é: e agora? O que eu vou falar para minha mulher? O que eu falo para ela?
vou falar que Deus, o Senhor, fez fogo cair do céu. Não. Ela não vai acreditar, ela acredita em Baal. Ela vai dizer que foi Baal. Já sei. Eu vou botar a culpa em Elias. Eu vou botar a culpa nele. Vou botar a culpa no profeta. E foi o que ele fez. Acabe chegou em casa e contou para Jezabel tudo quanto Elias tinha feito. Ele é um governo frouxo. O reino é governado mais pela mulher. E ele coloca a culpa em Elias. Chega em casa, conta tudo que Elias tinha feito. Não foi o que Deus tinha feito às profetadas, não. Tudo que Elias tinha feito. É o homem frouxo. O homem frouxo apoia a mulher em tudo. Entra nas emoções, parece que vive de emoção. Certa vez uma mulher, uma esposa de um amigo, parou de ir na igreja. Aí ele parou também. Quando foi na igreja, o argumento dele foi: eu tenho que apoiar a minha mulher, tenho que apoiar a minha esposa. Fala sério. Fala sério. Aquele que não largar marido, mulher, filhos, pais, por amor a mim não é digno de mim, diz o Senhor. No espiritual, não. Mulher parou de ir para a igreja? Fica aí, eu estou indo para a igreja. Não, tem que apoiar a minha esposa nesse. Não, senhor. Diz uma terapeuta familiar, mulher não gosta. Ela usou essa expressão mesmo, mulher não gosta de homem que concorda com tudo que ela fala. Mulher não gosta de homem que não diz não para ela. Governo. Provérbios 31:3. Não dê a sua força, suas forças, ou seja, seu governo, às mulheres. Homem, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Acabe não governava, era um frouxo. 1 Timóteo 2, o apóstolo Paulo escreveu: a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Mas a mulher agora vai ficar quietinha na igreja. Não é isso, é um texto machista, não. O apóstolo Paulo estava falando aqui no sentido de governo, de autoridade. As mulheres querem governar, mas foge do propósito. A mulher auxiliadora, adjuntora, está junto. O apóstolo Paulo está falando aqui de governo, de autoridade, tanto é que ele fala que a mulher ora, profetiza na igreja, 1 Coríntios 11. Agora, comandar uma igreja, como eu disse, a igreja que tem uma mulher no governo, nunca terá Jesus Cristo por cabeça. Porque essa ordem não será quebrada. Cristo, o cabeça do homem, o cabeça da mulher. Isso. Mas Acabe é um frouxo. E fala sério, a mulher clama pelo governo masculino, pelo governo do homem. A mulher, ela se encanta fácil por um oficial, um militar, porque ela vê nele governo. Governo. A mulher precisa ser governada. Quantas mulheres estão sofrendo por causa de homens frouxos como Acabe? Estou dizendo, Acabe não era nem para ter se casado com Jezabel. É isso. Aí Jezabel certamente promovia essas festas, essas danças, essas orgias. E devia ser festa direta. E a Bíblia diz, em Apocalipse, de uma mulher que tinha um espírito de Jezabel.
ensinava, levava os irmãos, os homens da igreja, a pecar. E vê se esse espírito não está nas igrejas por aí afora, com essas danças. Tá? Me diz se esses homens não estão pecando com tanta sensualidade, as danças. E estão pecando. O espírito de Jezabel está aí. Baal está aí. Só se modernizou. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Jezabel está aí. Está aí. Ela sabe o que dá prazer aos homens. E lá vai as danças, igrejas tradicionais. Começa numa sutilidade. Já tem gente dançando. Já tem atração para os olhos. Já está virando um culto homem-cêntrico. Já tem um centro de atenções. Verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, como matar à espada todos os profetas. Era para ser o contrário. Acabe fez Jezabel saber tudo quanto Deus tinha feito, baniu ela do reino. Versículo 2. E ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Eu estou lendo aqui numa tradução mais moderna, mais atual. Mandou um recado, e certamente selada com o selo real. Mensageiro, enviou um mensageiro. Isso era atribuição de uma rainha? Não, atribuição de uma rainha no seu posto, no caso. Mas é a atribuição de um rei mandar um mensageiro. É mais para um homem popular, importante, certamente agora cercado por muita gente. Ela mandou uma mensagem para Elias. Amanhã, essas horas, você vai estar morto, como os profetas de Baal. Mas antes da mensagem chegar, eu procurei me colocar no lugar de Elias. Assim, a gente pode pensar em possibilidades. Acabe vai chegar lá, vai banir Jezabel e, de repente, eu até vou morar no palácio. Vou sair dessa vida de fugitivo. Todo mundo viu que só o Senhor é Deus. Agora acabou meu sofrimento, minha vida de fugitivo. A gente não pode colocar expectativa nenhuma no homem. Pode se escorar, confiar, não. Colocar nossa esperança no homem. Aí a frustração vem, a decepção vem. A nossa confiança, a nossa segurança tem que estar no Senhor. Talvez Elias pensou isso. Expectativa baixa nos homens. Versículo 3 ao 10, a fuga de Elias. Recebeu a mensagem. Deixou seu almoço num lugar e fugiu desesperado, com medo da morte. E onde é que ele foi parar? Foi parar lá em Berseba. Foi parar em Berseba. Você lembra da expressão desde Dan até Berseba, do extremo ao outro de Israel? E foi parar lá no Reino do Sul. Berseba pertencia a Judá. Ele foi do Reino do Norte, ele foi parar no Reino do Sul, em Berseba. 1 Samuel 3,19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhum de todas suas palavras deixou cair por terra.
E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta, de um extremo ao outro. Então ele foi lá para o outro extremo, no Reino do Sul, lá para ajudar, correndo, desesperado, correndo de Jezabel. Ele estava com tanto medo que ele fez o caminho de um dia pelo deserto, aí parou. Caminhou um dia, em deserto afora, e parou, debaixo de um pé de zimbro. Imagina uma árvore no deserto. Ele para ali, certamente pensou, vou morrer aqui, exausto, cansado. Parou ali, deitou, adormeceu. Aí vem um tema de uma mensagem que nós gravamos. Quando o homem vê o fim, Deus começa uma nova história. Aí imagina você, num deserto, esperando a morte. O anjo cutuca ele, toca nele. Lá está uma botija de água e pão assado na brasa. Que privilégio. Ele desperta, come um pouquinho, deita de novo. Ele está tão cansado, está tão focado no problema, que ele nem o raciocínio dele está ruim. Ele não para ver a providência, a provisão de Deus. Sabe quando nós estamos desfrutando da providência de Deus, mas com foco no problema? Às vezes você está assim, nessa situação, né? Desfrutando da providência de Deus, mas seu foco está no problema. Não consegue nem ver que a mão de Deus está te mantendo, está te segurando, está te erguendo. E se não fosse a mão de Deus, você já tinha caído, já tinha sucumbido, já tinha morrido. Já tinha se... Enfim. Aí o anjo toca nele, rapaz, come e bebe, que longa é a tua jornada. Num... Eu creio que Elias talvez seria encontrado ali, né? O mensageiro de Jezabel. O anjo, não acabou a tua jornada, come e bebe, porque longa é a sua jornada. Ele comeu, bebeu, comeu o pão assado na brasa, a água da botija. Aí acontece o sobrenatural, um milagre, outro milagre. Com a comida, com a força daquela comida. Que comida? Pão e água. Talvez a pessoa possa pensar, não, Deus preparou alguma coisa, deu alguma coisa para ele especial. Alguma coisa que não tem aqui na terra. Coisa da terra, pão e água. Pão e água, diz a Bíblia. E com a força daquela comida ele caminhou, dizem que cerca de 350 quilômetros. Dia e noite, em jejum. Se ele caminhou 40 dias e 40 noites, ele não parou para comer e não tinha comida. Ele não tinha provisões, lembra? 40 dias e 40 noites. Imagina? Caminhar 40 dias e 40 noites. Direto. Com a graça, com a força daquela comida. Acho que o medo às vezes cega a gente, né? O medo cega. A coragem não é a ausência do medo, é o domínio do medo. Todos nós temos que ter medo. O medo é benéfico, porque se você não tiver medo, você mergulha de cabeça. Mas as experiências, alguém mergulha de cabeça e morre, a gente já ouve, já tem as experiências, então a gente freia. Jezabel era uma assassina de profeta mesmo. Não é um medo, mas foi um medo que cegou o profeta. Ele não enxergava mais nada, ele, só eu fiquei, mataram todos, só eu fiquei. Era o argumento dele. Poucas pessoas tiveram esse privilégio, né, de ser alimentada pelo Senhor. Vamos ver Elias, vamos ver os discípulos lá na frente, peixe na brasa que Jesus
fez para eles alimento do céu. Às vezes o Senhor nos alimenta até em sonho. Quantas pessoas tiveram essa experiência? Teve um irmão que ele era amaziado, ele tinha desejo de tomar Santa Ceia, mas não podia, porque era amaziado, não era casado, mas se converteu, estava indo na igreja certinho. A mulher dele não quis acompanhá-lo. Ele tinha um desejo de tomar Santa Ceia, participar da ceia, mas não podia. Não podia. Aí, Deus, em sonho, deu uma uva para ele. Ele disse: que uva, que coisa maravilhosa, que sabor. E aquilo ali alimentou ele. Então Deus alimenta o homem. Hoje em dia, a gente foca muito na comida. Comida, 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 propaganda, consumismo. Mas, na realidade, estamos precisando voltar para a terra, no sentido de alimentação. As coisas que Deus criou para nós comermos estão ficando de lado. E estamos consumindo aquilo que os homens criaram, algumas delas para nos matar, para destruir a nossa saúde. E tem muita gente que, se não voltar para a terra, no sentido da alimentação, aquilo que Deus criou, e largar o industrializado, vai voltar para o pó mais cedo. Estamos vendo crianças infartando, coisas que alguns anos atrás não se via. Ou era uma raridade, mas hoje já está em estado de alerta. Muitas crianças infartando. Elias anda 40 dias e 40 noites sem parar, entra numa caverna, passa ali a noite, pela manhã Deus chama ele para sair da caverna, porque Deus queria falar aos seus ouvidos. Ele sai da caverna e algumas manifestações no monte, fogo, tempestade, terremoto, e Deus não estava. Mas Deus estava numa brisa, numa voz suave, mansa, delicada. É como o Espírito de Deus fala para nós. E às vezes não damos apreço, não damos crédito, porque Ele não grita nos nossos ouvidos. Ele fala mansa e suavemente. Mansa e suave é a voz de Jesus. Queria ter uma voz melhor para cantar. Mas é assim que é. O Espírito de Deus fala conosco. Está falando nessa lição, nessa exposição, para você deixar filmes, séries, novela. Aleluia. O apóstolo Paulo nos chama a responsabilidade de nos encher do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Antes, sem entendimento, eu orava: Senhor, me enche do teu Espírito. Essa responsabilidade é minha. O que vai me dominar é aquilo que eu me alimento. Se eu me alimento do Espírito, estudando a palavra, cantando, aí o apóstolo Paulo ensina: enchei-vos do Espírito. Como? Salmodiando, ou seja, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, lendo salmos e cânticos espirituais. Um alimento do Senhor supera toda a carnalidade. Aqui eu estou fazendo essa exposição, estou me alimentando de Deus. Aleluia. Lá está a voz mansa e suave do Senhor. E dependendo do que você está vendo e ouvindo, deixamos de ouvir a voz de Deus e de ver Deus. Então, nossos olhos é a porta do coração. Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, que você não vê, você não pensa. Por isso que é importante deixar de ver todo esse lixo, mortificar, deixar de viver na carne e passar a viver em espírito. Esforça-te e Deus te ajuda. Aí vem a doce voz do Senhor: o que fazes aqui, Elias? Engraçado que para Moisés ele perguntou: por que clamas a mim? Para Josué ele perguntou: por que você está prostrado? Levanta. Gente, somos levados para o deserto para aprender com Deus, para um propósito maior.
Elias, ele está cego, ele só enxerga o fim. Ele só enxerga o fim. Todos morreram, só eu fiquei. E agora buscam a minha vida. Frustrado, decepcionado. É assim que você está? Essa prova sua aí é para um propósito maior. Como diz o hino do pastor Fabiano, vai amanhecer. As coisas vão mudar. Deus está te provando porque Ele tem uma missão na sua vida. Aleluia. E no caso do profeta Elias, se ele pensou, vou morar, agora Acabe vai matar Jezabel, vai banir Jezabel e eu vou morar no palácio. Se ele pensou isso, Deus tinha um propósito maior. Porque Elias está morando nas mansões celestiais, ele foi levado para o Senhor. Aleluia. Está vivendo com o Senhor todo esse tempo. Em Apocalipse 11 diz que ele vai voltar junto com Enoque. Ainda tem uma missão para ele aqui na terra. Aleluia. E você está aí pensando que é o fim? Não é. Não é o fim. Não é o fim. Deus tem coisa grande para fazer na tua vida. Precisa passar nesse deserto. Precisa passar nesse estreito. Aí Deus vai fazer mudanças terríveis usando o profeta Elias. Eu reservei 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Imagina, 7.000. Versículo 14. Talvez a gente até pense, não vale a pena pagar o preço, servir o Senhor. Vale. Olha o argumento de Elias. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu pacto, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e somente eu fiquei, buscam a minha vida para me tirarem. Acabou para mim, só eu fiquei. Então o Senhor disse, ó a missão, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Quando chegar, ungirá Azael para ser rei sobre a Síria. Primeira missão, volta. E ele, no deserto de Damasco, lá na Síria, olha a missão. Ungir Azael, rei da Síria. E a Jeú ungirá reis sobre Israel. Jeú, na verdade, ele foi ungido. O profeta terceirizou o serviço, certamente com a permissão de Deus. O profeta Elias certamente ficou com medo e mandou um dos profetas irem lá ungir Jeú. Ele não quis. Lá estava profetada de Baal, tudo. Estava tudo lá. Vamos ver que Jeú matou um bocado. Porque não acabou não, gente. Acabou não. Então ungirá Jeú para que seja rei. Bem como Eliseu, filho de Safate, ungirá para ser profeta em teu lugar. Ué, no meu lugar? Aí dá a entender que Deus revelou a Elias. E até os outros tomam conhecimento, até os profetas do colégio tomaram conhecimento. Quando eles perguntam para Eliseu, você sabe que Deus vai tomar o seu Senhor para si? Então, aquilo ali ficou evidente, o povo tomaram conhecimento. E há de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo a Eliseu. A guerra contra Baal continua. Até o profeta era para embanhar a espada e matar. Todavia deixarei em Israel 7.000 de todos os joelhos que não dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias, agora ele está revigorado, está sabendo que não está só. Ele tem uns 7.000 do meu lado. E ele partiu para fazer o que o Senhor mandou. Partiu Elias dali e achou Eliseu. Fez o serviço.
Então, deixando estes bois, correu atrás de Elias e disse: deixa eu beijar minha mãe e meu pai, para eu seguirei. Vai, mas você sabe o que eu te fiz. Aí Eliseu, que vai ser o sucessor de Elias, ele faz uma coisa muito importante. Ele acaba com a sua zona de conforto. Ele pega os bois, mata, faz um churrasco para a família. Ali era a zona de conforto dele. E zona de conforto quer dizer rotina, aquilo que você faz todo dia. E todo homem de Deus, mulher de Deus, precisa estar disposto a sacrificar a sua zona de conforto para o Senhor. Porque a vida cristã é uma jornada. Hoje você está aqui, amanhã Deus precisa de você ali. Elias, enquanto viveu aqui, não parou. Fugindo de Acabe, fugindo de Jezabel, fugitivo. Mas cheio de Deus, cheio da graça. Os textos de demonstração de poder de Deus na Bíblia. Um homem que Deus glorificou o nome dele e vai glorificar, porque ele vai descer a esta terra de Apocalipse 11. Lê lá para ver, Apocalipse 11 vai dizer: 2 guerreiros vão descer, revestidos de poder. Lê lá para ver, vão fazer até chover. Lê lá, vão querer os matar. Lê lá. Tinha um irmão que cantava essa musiquinha, incentivando o povo a ler Apocalipse 11, onde a história do profeta Elias vai continuar. 3 anos e meio. Depois, Deus vai permitir eles serem mortos. Eles serem mortos. E depois, vai se ouvir uma voz. Lê lá, Apocalipse 11. Deus abençoe, meu amado, minha amada, aquele abraço. Pastor Stanek, pregador do mato. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, dá o seu joinha, compartilhe e nos ajude a glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Até a próxima, se o Senhor nos permitir.